Bom, agora a gente vai fazer, então, o exemplo 1, em que pede para determinar a intensidade da força componente F, ou seja, quanto vale essa força que está aqui no segundo quadrante, e qual é o valor da força resultante FR se a mesma estiver direcionada ao longo do eixo Y positivo. Ou seja, ao longo do eixo Y positivo, a força resultante está passando em cima desse eixo. E pede para a gente definir quais são essas forças através do método do paralelogramo. Então, eu transcrevi aqui esse desenho, né, o exemplo 1, em que nós temos aqui um vetor no primeiro quadrante que tem uma intensidade de 200 newton. Nós desconhecemos quanto vale esse vetor F e ele fala que existe uma força resultante ao longo de Y positivo. Vamos fazer aqui, então, um diagrama de corpo livre. A gente chama de diagrama de corpo livre a transcrição do desenho, né? Do desenho proposto nos exemplos para uma definição que nós entendamos. Então, a regra do paralelogramo, vou colocar aqui, ó, a regra do paralelogramo me diz o quê? A regra do paralelogramo. Nós temos aqui um vetor que tem uma intensidade de 200 newton, sai aqui dessa origem. Um outro vetor que sai aqui com uma intensidade F, a gente desconhece qual é a intensidade. A regra do paralelogramo fala que entre esses vetores no plano, eu tenho uma força resultante. Essa força resultante, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, ou seja, para baixo, o sentido da ponta da seta voltado para baixo. Mas como o próprio exemplo já falou que ela é positiva ao longo de Y, então ela está direcionada para cima. A regra do paralelogramo é o que? Nós vamos unir, então, e desenhar esse paralelogramo. Veja que se eu faço esse prolongamento dos dois lados, nós temos um lado, vamos chamar aqui de lado A, por exemplo, e esse lado B. Eu tenho uma característica triangular do lado A e uma característica triangular do lado B, em que eu fiz a projeção das duas forças separada pela força resultante. Veja, nesse lado B eu tenho uma força F e se esse prolongamento nada mais é do que o que? A força de 200 newton. Então, eu posso desenhá-la desse lado de cá, ó. Fechando o meu triângulo, eu tenho uma de 200 newton. Já no meu lado a de 200 newton permaneceu e esse prolongamento que a gente fez fechando aqui, ó, o nosso triângulo, é a nossa força F. Então, a gente montou o paralelogramo através da regra do paralelogramo e veja o que eu tenho. Ó, eu tenho uma força resultante aqui no centro, separando, né? A gente lembra o conceito de bissetriz, separando aqui esses dois vetores que eram independentes, nós fizemos o prolongamento. A regra do paralelogramo me diz que eu posso adotar qualquer um dos lados para trabalhar, para eu então aplicar a lei dos senos ou lei dos cossenos, para a gente poder descobrir a intensidade da força resultante de qualquer outra força que esteja no plano e que seja desconhecida, que nesse caso é a força F. Lembrando o seguinte, aconselha-se que se escolha o lado direito do meu plano, porque eu tenho uma rotatividade angular que vai de 0 a 90 graus. Então, eu posso sempre estar fazendo o desconto dos ângulos a partir de 90 graus. Ou seja, nós vamos escolher para trabalhar esse lado A. Transcrevendo, então, esse lado A, olha o que nós temos aqui. Nós temos um vetor força resultante, vou fazer aqui maior, ó, a força resultante no meio, é um vetor. Nós temos um vetor de 200 newton aqui, e fechando, então, nós temos o vetor F. Sabemos que, olha os ângulos, eu preciso trazer para dentro aqui para entender. A gente já sabe que de cara não dá para eu aplicar a lei dos cossenos, porque eu desconheço
dois lados. E a lei dos cossenos eu preciso conhecer, só posso desconhecer um. Então, não dá para aplicar. Então, eu tenho que entre o vetor de 200 N e o eixo X faz 30 graus. Então, eu vou transcrever aqui esses 30 graus. Faz 30 graus aqui. E eu preciso levar esses ângulos para dentro do meu plano para eu poder analisar. Então, olha só, se faz 30 graus no fim do meu vetor, eu vou lá no começo dele, vou fazer uma projeção aqui de eixo, ó, de plano cartesiano, e vou analisar o quê? Bom, veja, faz 30 graus entre o meu vetor e o meu eixo. Então, se a minha origem estar aqui, faz 30 graus nesse pedacinho aqui, ó. 30 graus. Ou seja, se eu analisar, esse ângulo também ele é oposto por esse vértice, ok? Agora, vamos levar o outro ângulo. Olha só, faz 45 entre o vetor F e o eixo Y, que nada mais é o quê? Que é a minha força resultante. Então, tá aqui, ó. Entre lá no final, na minha ponta da seta, faz 45 graus. Veja que dentro desse triângulo que a gente transcreveu para cá, para trabalhar e aplicar as leis, eu tenho ainda mais 2 triângulos aqui dentro, ó. Triângulos retângulos. Então, eu sempre tenho que fazer essa análise acima e abaixo para transcrição desses ângulos para minha figura interna. Então, veja, oposto por esse vértice, esse outro pedacinho aqui, ó, no encontro dos vetores, eu tenho mais 45 graus. Ou seja, 45, 45, como aqui tem um triângulo, é um triângulo retângulo. Aqui o ângulo que me falta, ou seja, eu tenho um ângulo que já está adjacente ao meu vetor F, que vai ser esse que nós vamos calcular. Adjacente à força de 200 é o de 45 e adjacente à força resultante é o de 75, que é o somatório dos ângulos do encontro entre os dois vetores. Se eu tenho aqui 30, 90 menos 30 mais 90 menos 180, que é a somatória desse triângulo retângulo, então esse ângulozinho que está faltando aqui, ele é de 60 graus, ok? Então, agora eu consigo aplicar a lei dos senos e calcular, descobrir quais são esses lados aqui. Olha só, eu tenho que a minha força resultante, ela está para o seno de quanto? Olha só, adjacente a ele tem um seno de 75 graus. Assim como, ó, vamos pegar, minha força de 200 está para o ângulo de 45. Então, 200 está para o seno de 45 graus. Assim como a minha força F está para o seno de 60. Então, vou colocar aqui a minha componente F está para o seno de 60 graus. Vamos fazer essas multiplicações aqui cruzadas e descobrir quanto que vale a intensidade de cada um desses vetores. Tem calculador. Se eu cochilar aqui, me chama. Bom, então, pegando aqui a calculadora, nós vamos multiplicar cruzado aqui, olha só. Seno de 45, nós temos seno de 45, que é 0,71. Então, eu vou ter 0,71 de FR. Assim como vou multiplicar aqui agora 200 vezes o seno de 75. 200 vezes o seno de 75. Lembrando que a calculadora sempre em DEG, tá? Não em RAD. Isso dá equivalente a 193,18. Então, eu vou passar esse 0,71 dividindo, eu vou ter uma força resultante de 272,1 aproximadamente, 272,1 newton. A minha força está em newton, então eu vou expressá-la em newton. Ah, professora, e se a gente quiser expressar em quilonewton? Olha, a potência é de 3, então eu vou andar com a vírgula. 1, 2, 3. Eu poderia expressar em 0,272 quilonewton, certo? Então, voltando aqui, como eu já tenho essa igualdade, eu vou multiplicar agora desse lado para descobrir quanto que vale esse outro vetor. Olha só, eu tenho seno de 45 graus,
0,71 também. Então, eu tenho 0,71F igual 200 vezes seno de 60. Seno de 60 vezes 200. Dá 173,20. 173,20. Fazendo a divisão aqui, 173,20 dividido por 0,71, nós temos que esse vetor vale 243,94 newtons. Então, tá aí, a gente descobriu agora quanto que vale todos os vetores do plano através da regra do paralelogramo.